Olá, alunos! De volta à disciplina de Educação e Cuidados na Primeira Infância. Hoje falaremos sobre a organização do tempo, sobre a rotina e qual a sua importância para o desenvolvimento na criança, sobretudo na faixa etária de 0 a 3 anos, ok? Vamos então aos nossos conteúdos de hoje, analisando a importância do tempo para essa estruturação dos bebês. Os bebês precisam compreender e significar o mundo. Vimos comentando sobre isso, discutindo sobre a importância dessa organização dos bebês e da significação do mundo pelos bebês a partir das nossas experiências de estágio. E vemos hoje o quanto que o tempo é importante para que eles possam interagir, observar, usufruir e criar nesse espaço da creche. Então, nesse sentido, é muito importante que esse espaço da creche, esse espaço da educação infantil de 0 a 3 anos, possa contemplar momentos de brincadeiras, os momentos para dormir, os momentos para comer, os momentos para interagir com o outro, para ouvir uma boa história, e que o educador se preocupe com uma certa regularidade em relação à organização desse tempo. Então, temos discutido bastante nas nossas aulas, e é bom recuperar a importância dessa discussão nesse momento hoje, acerca de como organizar esse tempo e do que deve prevalecer, então, na organização da rotina das crianças, dos bebês e das crianças bem pequenas. Como temos falado bastante, vocês devem se lembrar do que já conversamos a respeito da necessidade, sobretudo nos bebês, de se respeitar aquele tempo que é um tempo biológico, mas também emocional desse bebê na sua organização de rotina. Então, quando o bebê chega bem pequeno à creche, ele geralmente vai trazer um ritmo de funcionamento biológico e afetivo que vai ser muito familiar, que vai ter a ver com aquela rotina ali ainda do seu ambiente de socialização primária, no âmbito da família. E a creche, ela deve respeitar, na verdade, esse ritmo da criança, atendendo às suas demandas individuais no primeiro momento. O que é comum a gente observar é que com o tempo, de acordo com a organização daquele espaço da sala de aula pelo professor, a gente vai percebendo que essa criança ela vai tendendo a entrar num ritmo que vai abarcando ali o ritual do próprio espaço da sala de aula. Então, um momento de acolhimento da criança, não é? O momento em que essa criança vai se alimentar, o momento da troca, o momento das atividades, o preparo para a saída da criança da creche. Então, tudo isso vai demarcando um ritmo, né, uma cadência aí nas atividades, na maneira como se organiza esse tempo, que vai contribuindo para o desenvolvimento da criança em diversos aspectos e também para que ela vá construindo essa noção de uma rotina já mais socializada, descolando daqueles aspectos individuais com os quais ela chega à educação infantil e se preparando para ter um contato que abarque um ritmo mais social, mais de grupo, mas isso precisa ser feito gradativamente e sempre partindo da demanda da criança e não da instituição em si. Então, uma crítica muito grande que a gente faz nessa perspectiva diz respeito àqueles modelos educacionais em que a criança tem de funcionar voltada para o aspecto administrativo da escola, então a alimentação tem de ser um determinado horário para atender a demanda da cozinha, a hora do sono tem de ser um determinado horário para atender a demanda da moça da limpeza. Então, a gente tem uma crítica a essa visão mais administrativa
perspectiva menos pedagógica da organização dos espaços, sobretudo nesse segmento de 0 a 3 anos, onde a gente vai perceber a importância crucial do tempo para o desenvolvimento da criança. Então, a organização do tempo ela é de extrema importância para atender as necessidades da criança, não só do ponto de vista físico, mas também biológico, emocional, cognitivo e social, ok? Então, continuemos aí nas nossas discussões falando, inclusive, da importância da escolha das atividades no auxílio da organização do tempo para as crianças, não é? Então, é necessário o uso de atividades que envolvam e aguçem a curiosidade, a atenção das crianças. E nesse sentido vocês vão vendo que há uma infinidade de atividades que podem ser desenvolvidas com as crianças desde bebê, a fim de desenvolver a sua curiosidade, a sua participação ativa, a sua interação com as demais crianças do grupo, auxiliando inclusive na constituição dessa rotina. O brincar nessa perspectiva é algo fundamental para a criança, né? Ele vai imprimindo um ritmo, ele vai permitindo que a criança se organize internamente, que a criança faça escolhas, que ela interaja com o outro, que ela desenvolva a linguagem, que ela vá construindo aquilo que estudamos em Winnicott como o seu espaço mental, não é? A sua relação entre o que ela traz como fantasias, representações do seu mundo interno e também a leitura que ela vai estabelecendo do meio externo. Então, o brincar ele é primordial para as crianças concretizarem as suas experiências. E a rotina entendida como essa prática do dia a dia, como atividades que vão se repetindo aí na rotina da criança, ela vai oferecer aos bebês o comando sobre o seu mundo e a partir desse comando ela vai lhe dando segurança. Então é muito importante que se tenha uma constância, né, na oferta das atividades, na organização do tempo dentro desse espaço. O que a gente vai observar, então, é que é importante que esteja claro para a criança o que ela faz assim que ela chega à sala de aula, que o professor vá antecipando as atividades que vão sendo desenvolvidas dentro daquele espaço, para que ela saiba o que vai acontecer ali, para que ela não se sinta insegura. Imaginem vocês se cada dia que chegamos à nossa sala de aula, o professor propõe algo diferente, assim, sem discutir, sem antecipar para os alunos, mesmo com as pessoas adultas, isso já gera uma certa insegurança, um certo desconforto. Vocês imaginem isso para crianças bem pequenas que estão começando a lidar com essa noção do tempo agora, né, que acabaram de sair aí do ambiente da sua casa, onde tudo já é conhecido, onde a mãe está ali conversando com ela constantemente, falando do que vai fazer no seu corpo, no seu berço, com seus brinquedos, com as suas atividades ali. Imagine você trazer essa criança que tinha toda uma rotina organizada, estruturada num ambiente familiar para o espaço da escola e não lhe oferecer alguns parâmetros do que ocorrerá com ela. Isso é algo que vai trazer um nível de ansiedade, de angústia bastante grande e que vai comprometer o desenvolvimento da criança em diversos aspectos. Então, é muito importante entender que a rotina ela é organizadora para essa criança, não só do ponto de vista do tempo externo, das atividades que vão ocorrer dentro do espaço da sala de aula, dentro do espaço escolar, mas também dentro do seu espaço mental, ok? Então é muito importante que o professor ele vá trabalhando esse tempo interno da criança também na medida em que vai antecipando o que vai acontecer, né? Então, por meio dessa antecipação, o bebê constrói o seu eixo de memória, de história, bem como a sua identidade social e a sua identidade no grupo. Ela vai entendendo quem ela é, qual é o seu papel dentro daquele grupo, qual é a sua função ali. Ela vai se contando como um elemento importante dentro daquele grupo a partir desses marcos que vamos estabelecendo dentro da sua rotina, dentro do seu tempo.
né? E o tempo ele é importante também na constituição da autonomia da criança. Então os bebês eles constroem a sua autonomia, a sua independência nos momentos da vida cotidiana, cuidando de si e do outro, relacionando-se, aprendendo a viver a vida. Então, a importância da criança ter autonomia aí nos seus momentos de alimentação, nos seus momentos de troca, nas atividades em que vamos ofertando à criança, que ela tenha uma participação ativa dentro desse processo, né? Então, saber o que vai acontecer e dar liberdade também para que ela se locomova, para que ela faça escolhas, para que ela participe ativamente das atividades nesse contexto, tornando-se mais autônoma do ponto de vista físico e emocional também. A rotina na sala de aula, então, deve contemplar aí desde o momento de acolhimento, as refeições, a brincadeira, a higiene, o repouso, ida ao parque e diversas outras atividades que vão se desenvolvendo nesse contexto. É importante nessa perspectiva também o olhar sempre atento por parte do professor em relação a tudo que vai se desenvolvendo dentro desse contexto da sala de aula na faixa etária aí entre 0 a 3 anos. Então a observação é um importante recurso para o professor. O professor ele necessita observar constantemente as crianças pequenas, como elas ainda não usam a palavra falada, é por meio de observações do que vai ocorrendo ali no seu ambiente, observações das suas atividades naturais ou dirigidas, que o educador ele vai se munindo de referências para fazer uma leitura desses grupos, compreender como é que se dá o desenvolvimento dessas crianças. Então, os registros aí por meio de máquina fotográfica, filmadora, registros em diário do professor, suas anotações pessoais, elas vão contribuindo muito para que ocorra a aproximação com o mundo aí das crianças pequenas, para que o educador tenha condições de fazer uma avaliação das crianças e levar informações aos pais, aos coordenadores e sempre refletir sobre a sua prática. Então, essas observações elas precisam ser registradas para futuramente serem compartilhadas e analisadas. Um caderno ou pasta, portfólio, auxilia muito o professor neste registro. Então, munido desses registros, o professor consegue pensar em projetos para a turma, além de conhecer as crianças individualmente e as especificidades do seu grupo, acompanhar aí as diferenças em determinadas faixas etárias de desenvolvimento, aí ajudar também o professor a antecipar as mudanças na condução do tempo na sala de aula, identificar quando a criança já pode ser estimulada em outros aspectos, porque ela já adquiriu determinadas habilidades, determinadas competências naquele contexto. Então, isso é extremamente importante também para o professor organizar a sua própria rotina e o seu próprio desenvolvimento dentro desse contexto, esses registros. Daí, a nossa insistência, a nossa ênfase bastante grande na importância do diário de campo nesse momento para os nossos alunos que estão em estágio, como algo que vai habilitando a tecer cada vez mais reflexões e aprofundar os seus conhecimentos nessa faixa etária aí entre 0 e 3 anos de idade, ok, gente? Então, por hoje, encerramos aqui nossa aula e nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até mais!